E o Bolsonaro está completamente encurralado. Ele tem duas opções. Ou cai o Pazuello, ele coloca alguém que vai seguir a ciência e tentar mitigar, ou seja, diminuir os efeitos do genocídio que o Pazuello e o Bolsonaro, claro, ele é o chefão, que o Bolsonaro e o Pazuello estão fazendo no Brasil, ou quem cai é o Bolsonaro, não é o Pazuello. Bolsonaro foi confrontado com essas duas opções, não só por gente do Congresso, mas até ministros do STF ligaram para o Bolsonaro e falaram, ó, com o Pazuello não vai dar para você, vai ficar ruim a coisa. E aí o que aconteceu? O próprio Arthur Lira, do Centrão, presidente da Câmara dos Deputados, indicou uma nova ministra que logo depois bolsonaristas começaram a atacar. Olha, ela foi muito atacada. Começaram a divulgar um vídeo dela numa live com a Dilma, em que ela chama a Dilma de presidenta, começaram a divulgar vídeos dela dizendo que tratamento precoce não existe, que a solução contra a Covid é isolar as pessoas, pagar auxílio, você usar máscara, enfim, vacinação em massa, tudo mais. Ela fala o que a gente deveria estar fazendo desde o comecinho da pandemia, que o Bolsonaro faz exatamente o oposto. Só que tem um problema. A base bolsonarista foi doutrinada nos últimos 12 meses a acreditar que isolamento é ruim, a acreditar que máscara é ruim, a acreditar que a cloroquina salva, que o tratamento precoce é a grande cura, é melhor do que vacina. Eles não querem se vacinar, mas eles acreditam que a ivermectina e a azitromicina vão curar da Covid. Esse é o nível deles, foram doutrinados a isso. A gente muito burra, é gado mesmo. Só que tem um negócio, quando o gado fica louco, doença lá da vaca louca, sabe? O gado louco, eles atacam. Eles começaram a atacar a nova ministra, pegaram até um áudio, que aí não sabe se é verdadeiro ou falso, em que ela teria chamado o Bolsonaro de psicopata. Aí, olha, ela foi a Brasília ontem, se reuniu com o Bolsonaro, estava praticamente tudo certo, mas as redes bolsonaristas, o gabinete do ódio, e aí a gente não sabe se isso veio de dentro do bolsonarismo, ou seja, uma coisa coordenada pelo gabinete do ódio ou não, ou se foi espontâneo, começaram a atacá-la, tentaram invadir o quarto dela no hotel, tentaram invadir o quarto dela no hotel, vazaram o telefone dela, começou a receber várias ameaças de morte, e hoje ela confirmou que não vai ser a nova ministra. Agora o Bolsonaro está com um problema maior, que a gente nem sabe se ele que criou o problema ou não. Qual o problema maior? O Arthur Lira tá por aqui. O Arthur Lira não é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tinha paciência, Rodrigo Maia foi muito chamado de covarde pelas pessoas, o Arthur Lira não tem essa paciência. O pessoal do STF já falou a mesma coisa e o Rodrigo Pacheco, nas mãos dele está o requerimento para instalar a CPI da Covid. Essa CPI vai ser uma bomba e o Rodrigo Pacheco está segurando a CPI para ver se o Pazuello cai. O Pazuello não caindo até o final dessa semana, o Bolsonaro vai ter o maior problema que ele já teve. Por quê? Porque alguns partidos já entraram no STF pedindo que o STF instale a CPI da Covid, ou seja, a coisa vai agora para uma instância superior. Tá difícil para o Bolsonaro, eu vou falar sobre tudo isso aqui, esse é o efeito Lula. Esse é o efeito Lula já colocando o Bolsonaro contra a parede, ele tá contra a parede e a coisa vai ficar bem pior para ele. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Eu sei que você quer. Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundo se inscrever, é de graça. Se você já é inscrito, vê se você continua inscrito, porque o YouTube, nessas semanas, ele tá renovando as inscrições dos canais e tá desinscrevendo muita gente, não só do Plantão Brasil, outros canais que você é inscrito, verifica se o YouTube não tirou a inscrição. Eles estão tirando inscrições que, segundo o YouTube, eles acham que são de robôs ou que eles acham que a pessoa se inscreveu sem querer. Ou seja, você tem que ver aí se você ainda tá inscrito. Se não tiver, se inscreve e ativa o sininho já e vamos aqui formar uma onda vermelha. A gente tem que chegar em 2022 com maioria no Congresso. Isso é muito importante. E ó, aqui, pra gente ajudar a derrubar o Bolsonaro, ó, ontem também rodou em Campina Grande, ó, o carro de som denunciando o desgoverno Bolsonaro. No finalzinho desse vídeo eu mostro aqui, ó, o trecho do carro de som lá em Campina Grande, ó, rodou em toda a cidade e vai rodar essa semana também em João Pessoa, em outras cidades da Paraíba, mas nós também vamos rodar no Rio de Janeiro e estamos vendo mais cidades, que a gente está tentando rodar em no mínimo 5 cidades por semana e nas últimas 3 semanas conseguimos, com carro de som denunciando a falta de vacina, denunciando o desastre econômico do governo Bolsonaro, denunciando todos os crimes, a mansão do Flávio, a gente está rodando com carro de som em no mínimo 5 cidades todas as semanas. Quem quiser ajudar essa ação do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário, eu deixo PicPay, Pix e apoie isso para quem quiser ajudar essas ações para a gente ampliar. Quem sabe a gente não consegue rodar em 10 cidades por semana ou dobrar o número de horas para a gente denunciar o desgoverno. Mas ó, se inscrever ajuda muito, é um segundinho. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. O fator Lula eu já expliquei aqui 1 milhão de vezes, né? O fator Lula, todo mundo já está
a par do fator Lula. Aconteceu que chegou o fator Lula e a pressão sobre o Pazuello começou a aumentar. Só que a pressão não é sobre o Pazuello ministro, não, a pressão é sobre o Bolsonaro, que todo mundo sabe. Só quem não sabe é o gado bolsonarista, as pessoas que são despolitizadas, não acompanham as notícias muito. Mas todo mundo que acompanha um pouco, o pessoal lá de Brasília acompanha muito, sabe que o Pazuello, ele é o fantoche do Bolsonaro. Ele foi colocado ali para obedecer ordens do capitão. Ele é aquele tipo de general covardão que ele fala, eu vou obedecer a ordem do meu superior, seja quem for, mesmo quando o superior é um capitão que foi expulso do exército. E ele tá obedecendo às ordens, ele é um general da ativa, obedecendo às ordens e, levando chumbo, todo mundo falando, Pazuello vai ficar, eu vou lutar até o fim da minha vida para que nos livros de história, criancinha de 7 anos veja a foto do Pazuello com as palavras assassino, porque ele é assassino, ele e o Bolsonaro, ele vai ficar sujo, a imagem, a história, a biografia do Pazuello vai ficar suja para a eternidade, daqui 100, 200, 500 anos vão estar estudando o genocídio que o Pazuello e o Bolsonaro fizeram, Bolsonaro o chefe, claro, mas o Pazuello ajudou a fazer aqui no Brasil em 2020 e 2021. E aí o que acontece? O Pazuello sobre isso, ele fica quieto e tal, e aí ontem saiu na mídia a notícia de que o Pazuello ia se demitir. Esse tipo de coisa, em Brasília, eu vi vários analistas falando, esse tipo de coisa, e a gente sabe, é o tipo de coisa que parece plantada, assim, gente do próprio governo plantou isso na mídia, que o Pazuello tá querendo sair pra quê? Pra ajudar, pra ele falar, realmente tô querendo sair, tchau. Assim sai aquela saída honrosa, que pro Pazuello não tem nada de honrosa, mas o Pazuello não é da política, né? O Pazuello, ele é militar, não entende nada. Aí o Pazuello foi lá e quebrou todo o plano. Falou, não, eu não tô doente não, vou ficar até o Bolsonaro me demitir. Ou seja, a tal da saída honrosa, que ele tá doente, ele vai sair, já era. Ele vai ser demitido mesmo, vai sair pela porta dos fundos mesmo, não vai nem ter aquilo de sair pela porta da frente. E aí, o Centrão impôs ao Bolsonaro, queremos a ministra. O Bolsonaro se reuniu com ela, não bateu o martelo e aí o gabinete do ódio passou a atacá-la. Se isso foi coordenado pelo bolsonarismo, pior ainda. Se foi coordenado realmente, que a gente sabe que o gabinete do ódio, as ordens vêm lá de cima. Sempre vem lá de cima. Se veio de cima a ordem, olha, pior ainda para o Bolsonaro, isso prova, tomara, eu creio que tomara. Porque isso prova que o Bolsonaro está completamente no mundo da lua, que a cúpula do governo Bolsonaro, a cúpula bolsonarista, quem comanda o gabinete do ódio, está completamente fora da realidade e que eles não sabem o perigo que está acontecendo, que está vindo para o Bolsonaro. Isso que mostra. Se foi uma coisa espontânea, e às vezes é espontânea, e o Bolsonaro não tem como mitigar, eu estou usando essa palavra hoje, eu odeio essa palavra, não tem como mudar isso, se foi uma coisa espontânea, aí tá, mas o Bolsonaro poderia tentar contra-atacar para falar, não gente, precisamos de alguém, só que é difícil. Sabe o que é difícil? Você ficar 1 ano mentindo para as pessoas, dizendo, olha, é assim, 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 e quem faz o oposto, eles é que estão errados, vamos protestar, vamos fazer carreata contra o lockdown. E aí o Bolsonaro vai e coloca uma ministra que ou um ministro, que não vai ser mais ela, será agora talvez um ministro, ministra, não importa, ele coloca alguém que é a favor do lockdown, que é a favor de seguir a ciência, os bolsonaristas vão ficar assim, opa, peraí. Sabe barata quando você joga o spray? Você não jogou um monte de spray, joga só um pouquinho de spray na barata, ela fica tonta? É isso que está acontecendo com os bolsonaristas. Pô, peraí, você falou isso, agora você fala aquilo, claro que o bolsonarista é gado, daqui 2 semanas eles se acostumam, mas até se acostumar, ficam ali igual barata tonta. É isso que está acontecendo com eles. E o Bolsonaro viu que não dá, porque os bolsonaristas vão me xingar agora. Como é que eu vou indicar uma ministra ou um ministro que vai seguir a ciência quando eu falei que a ciência tá tudo errado? Então esse é o problema que o Bolsonaro está agora com a base dele. Ele doutrinou a base errada e agora ele não tem saída. Ele até os convenceu a não tomar vacina, quer dizer, está sem saída. Só que os senadores já entraram, o Partido Cidadania, com vários outros senadores, já entraram no STF na sexta-feira para o STF obrigar o Senado a instalar a CPI da Covid. E ministros do STF ligaram para o Bolsonaro dizendo, você vai trocar o Pazuello ou não? Trocar o Pazuello é a última barreira que o Bolsonaro tem para evitar essa CPI. Por quê? Qual o problema? O problema é o seguinte, todos os crimes do Pazuello e do Bolsonaro estão sendo investigados e serão investigados depois que o Bolsonaro sair da presidência, não tenha dúvida, ele vai ter problema. A única chance do Bolsonaro não ter problema e não acabar preso é se a esquerda assumir em 2023, ganha a eleição em 2022, assume em 2023 e falar, não, vamos esquecer, vamos perdoar. Não, isso eu, Thiago, não vou deixar, você vai? Eu vou pressionar, sendo Lula, sendo Haddad, sendo qualquer um da esquerda que assumir em 2023, eu vou pressionar. Eu quero um procurador-geral da República
que se comprometa a investigar os crimes da pandemia e se comprometa a investigar tudo que o Bolsonaro e Pazuello fizeram e até o fundo nessa investigação. Você concorda com isso que eu tô falando ou não? Você acha que tem que... não, vamos aqui, para não ter turbulência política, vamos perdoar os crimes do Bolsonaro e Pazuello. Você acha que isso é correto? Não. Então, eles vão acabar sendo investigados porque eu duvido que a esquerda vá perdoá-lo. Aí o que acontece? Ou quem quer que chegue ao poder depois do Bolsonaro vá perdoá-lo. Não, vão investigar. Só que uma CPI agora, a CPI é uma investigação que é muito mais espalhafatosa, é muito mais pública do que uma investigação na Procuradoria-Geral da República ou no Ministério Público, enfim, na Justiça. Na CPI, todo mundo é convocado, eles têm que falar na frente do Brasil inteiro, tem câmera, tem holofote, a Globo tá louca pra fazer um show contra o Bolsonaro com uma CPI, tá todo mundo louco pra ver o Bolsonaro, os ministros dele, membros do governo ali, sentados numa CPI, sendo assim, achincalhados pelos deputados, nesse caso pelos senadores, tá todo mundo louco pra ver isso, porque isso estremece o governo. O Bolsonaro não quer. Já há assinaturas para essa CPI desde a segunda semana que o Rodrigo Pacheco é presidente do Senado. Ele falou, não. Nesse momento, o Rodrigo Pacheco está contribuindo para a morte de 2.200 pessoas por dia. Porque se ele tivesse instalado a CPI 3 semanas atrás, a CPI já estaria com os trabalhos. Que até instalar a CPI, quem vai ser membro, quem vai ficar quem vão ser os substitutos, quem vai ser presidente, quem vai ser relator, tem muita coisa, os trâmites, a burocracia que infelizmente faz as coisas demorarem, aí tem prazo de 10 dias para isso, prazo de 1 semana para isso, e demora. Se ele tivesse feito 3 semanas atrás, já estaria começando a investigar e o Bolsonaro já estava contra a parede, muito mais do que está agora. Mas ele atrasou 3 semanas. Agora tá no STF, o Rodrigo Pacheco também pode assinar para instalar essa CPI a qualquer momento. O Bolsonaro sabe disso, já foi avisado por todo mundo. A reunião que ele teve com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco foi para tratar dessa CPI. Eles falaram o nome, indicaram o nome, o Bolsonaro não a colocou. Ela recusou agora o convite, foi ameaçada até de morte pelo bolsonarismo. Ou seja, a coisa tá mais difícil, o Bolsonaro tá perdendo tempo. A paciência do Arthur Lira já está aqui, o Arthur Lira já começou a fazer críticas públicas, e aí quando o Arthur Lira faz crítica pública ao Pazuello, você tem que lembrar uma coisa, o chefe do Pazuello é o Bolsonaro. É igual você chegar e falar assim, nossa, eu não gosto da atendente da empresa tal. Você está criticando a empresa tal, você não está criticando a pessoa que te tratou mal. Assim como quando você... fala mal e não é fala mal, quando o Arthur Lira ele falou que o atual ministro da Saúde está fazendo tudo errado e que ele não tem legitimidade, nem legitimidade, usou outra palavra, não tem confiança nenhuma da população e nem do Congresso, de ninguém, para continuar no cargo. Quando ele fala isso, a crítica é o Bolsonaro, não é o Pazuello. O Pazuello sai, entra outro, o chefe é o Bolsonaro. Então, ele já começou a fazer críticas ao governo, a maionese que o Bolsonaro achou que ia dar boa... a maionese está desandando. Ele achou, nossa, consegui eleger aqui o presidente da Câmara, meu aliado, no Senado foi um acordão com todos os partidos, consegui eleger o cara aqui, agora eu vou em águas calmas. Tá vindo onda. E tá vindo uma onda vermelha muito maior do que o bolsonarismo, muito maior do que ele imagina. E a coisa vai ficar feia. Agora vamos ver quais são os próximos passos. O Bolsonaro vai ter que indicar um ministro em algum momento. E já tem a certeza, o pessoal do Centrão já indicou os nomes a ele. Ele vai ter que conversar. E nenhum desses nomes vai aceitar entrar para fazer o que o Pazuello fez. Assim como foi noticiado, ninguém vai aceitar falar, vou entrar aqui para também ficar sendo um capacho do Bolsonaro. Não, trocar 6 por meia dúzia não vai adiantar. Ou o Bolsonaro começa a encarar a pandemia levando a sério, não o Bolsonaro, mas deixando um ministro fazer isso, ou, olha, a gente sabe o que acontece no Brasil quando o Centrão se volta contra um presidente que se nega a fazer política. A gente sabe muito bem. E a gente sabe mais ainda quando o mercado financeiro tá junto e a elite brasileira tá junta com o Centrão, contra um presidente que está se negando a fazer política. A gente sabe o que acontece. Eles dão o golpe sem a mínima dó, sem o mínimo pudor. E no caso do Bolsonaro não é nem golpe, porque está cheio de crime. Então esse é o grande problema do Bolsonaro nesses dias. Você vai ver que... você nem vai ver, você já viu que o Bolsonaro está de mau humor na última semana, está de um baita de um mau humor. Faz 10 dias que o Bolsonaro não aparece sorrindo, não aparece fazendo piadinha. Às vezes acontece uma notícia negativa, ele até aparece fazendo piadinha, mas você vê o semblante dele que ele tá preocupado. Agora nem isso ele tá fazendo mais, porque ele tá vendo o cerco fechar, ele tá se vendo contra a parede e
não tem outra. Ou vai o Pazuello embora e ele coloca alguém para seguir a ciência, ou vai o Bolsonaro embora. Essas são as opções na mesa. Vamos esperar agora. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai deixar que o derrubem, pelo menos não tão fácil. Ele vai entregar, vai jogar. Já está decidido que ele vai jogar o Pazuello aos leões. Vamos ver se para os leões ele vai trazer alguém que siga a ciência como todos querem, ou se ele vai enrolar novamente. É isso que a gente tem que... O que a gente vai ver, mas ó, o pessoal de Brasília já sabe, ninguém é tonto lá. A coisa vai ficar bem feia se ele tentar enrolar o Centrão, se ele colocar alguém indicado pelo Arthur Lira e não der autonomia para essa pessoa, ou começar a atacá-lo como fez com o Nelson Tait e com o Mandetta. Quer dizer, ó, vai ter um problemão em Bolsonaro. E aqui, o maior problema nas ruas dele somos nós. Olha só, aqui em Campina Grande. 6 milhões de reais, são quase 2 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho e essa semana vamos continuar denunciando o Bolsonaro nas ruas, porque a gente tem que furar a bolha, tem que levar a verdade para a população. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve embaixo do vídeo, seja membro. Falou!